Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o carro de combate Osório da extinta Engesa e responderei uma pergunta muito repetida aqui no canal. Aquele blindado, visto em funcionamento recentemente, pode voltar à ação? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Embarktech atua com a certificação e o gerenciamento de empresas na aviação, com seu time profissional formado pelo IME e ITA, tendo atuado em mais de 900 processos nos últimos 3 anos. Não perca a oportunidade de conhecer a Embarktech e faça o seu orçamento agora mesmo para cadastro de pista de pouso, L-ponto e outros serviços junto à ANAC e o DCA. O link de contato está aqui na descrição. Durante a Segunda Guerra Mundial, as principais potências envolvidas no conflito tinham vários tipos diferentes de carros blindados de combate, desde aqueles leves com menos de 10 toneladas, orientados para missões de transporte ou de reconhecimento armado. Os médios, com pesos que variavam à volta das 30 toneladas, normalmente dedicados à missão de caçar e combater blindados do adversário. E os pesados, alguns com quase 70 toneladas, autênticos monstros de aço com canhões que podiam nocautear o inimigo a mais de 3 km de distância. O problema desse conceito é que obrigava os exércitos a terem múltiplas linhas diferentes de suprimentos e de peças de reposição para blindados muito diferentes entre si. Algo que só começou a mudar nos anos 50 e 60 quando a evolução dos motores, das blindagens e dos canhões permitiu o aparecimento de um conceito novo de blindado conhecido como MBT, sigla para Main Battle Tank. Graças aos MBTs, os exércitos passaram a ter um só veículo blindado para várias missões, facilitando muito o treinamento dos tripulantes, dos mecânicos e as linhas de suprimentos. Nos anos 70, o Brasil já era uma referência mundial na área dos blindados, muito graças à Engesa, a fabricante de veículos como Cascavel, um 6x6 de 12 toneladas capaz de receber canhões de até 90 mm, perfeito para missões de reconhecimento, e também o Urutu, também um 6x6, só que dedicado à missão de transporte de tropas. O Brasil não tinha ainda um MBT projetado e construído localmente, com a Engesa mudando isso através do desenvolvimento do EE-T1 Osório em 1982. Naquela época, a Engesa sabia que países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Grécia e a Turquia estavam à procura de um MBT, com essa grande demanda incentivando a Engesa a avançar com o Osório, ligeiramente mais leve do que outros MBTs da época, com o peso oscilando à volta das 40 toneladas. Podia receber 2 tipos de canhões, o L7 britânico de 105 mm ou o francês Giat G1 de 120 mm, equipado com uma blindagem feita à base de fibra de carbono, aço e cerâmica. Muito mais leve do que as blindagens antigas feitas exclusivamente à base de aço e também muito mais resistente. O seu motor era o 12 cilindros alemão MWM TBD 234 a diesel, com uma potência de 1.100 cavalos, capaz de elevá-lo a uma velocidade máxima de até 70 km por hora. Em termos de ótica e sistema de controle de tiro, os projetistas da Engesa escolheram equipamentos britânicos e holandeses. A transmissão e as lagartas também eram alemãs, a suspensão, a torre e o sistema de refrigeração eram britânicos. Era realmente uma grande mistura de componentes de muitos países e fornecedores diferentes, mas o resultado foi um blindado com excelentes capacidades, chegando a bater, em testes realizados nos desertos sauditas, todos os seus concorrentes, incluindo o M1 Abrams. O Osório se destacou em todas as categorias, principalmente no tiro, acertando 8 dos 12 alvos, bem mais do que o Abrams, o segundo colocado que acertou apenas 5 alvos. No entanto, apesar do seu desempenho muito superior e do fato da Engesa sugerir a construção de 2 fábricas na Arábia Saudita para a produção local, o fortíssimo lobby dos Estados Unidos junto aos sauditas pesou na decisão de compra do M1 Abrams em detrimento do Osório. A Guerra do Golfo de 1990 enterrou de vez o sonho da Engesa de vender o Osório para os sauditas, já que o rei saudita dependia muito dos Estados Unidos para a segurança do seu reino.
Com a Engesa altamente endividada devido aos pesados investimentos para o desenvolvimento do Osório e tendo sofrido um calote do Iraque de 200 milhões de dólares referente à venda do sistema Astro e de centenas de blindados Cascavel, e com o governo brasileiro não demonstrando interesse em adquirir o Osório ou de resgatar a empresa, no início dos anos 90 a Engesa faliu. Apesar dos planos originais terem desaparecido, 2 protótipos sobreviveram, com um deles chamando as atenções por ter sido ligado e por ter se deslocado recentemente. De acordo com o informado, a torre e os sistemas eletrônicos de controle de tiro já estão desativados, mas em termos de mecânica, o Osório funcionou muito bem. Isso fez ressurgir com força total velhas perguntas sobre a viabilidade de se retomar o projeto do Osório. O Osório original dos anos 80, aquele que venceu seus competidores na Arábia Saudita, é considerado hoje uma peça de museu. No início dos anos 80, o Osório estava muito à frente da concorrência ao empregar sistemas digitais eletrônicos em áreas nas quais os outros ainda usavam sistemas analógicos. Mas isso foi há quase 40 anos, o que significa que hoje, em 2021, todos os sistemas eletrônicos do Osório deveriam ser reprojetados. Os sistemas óticos e de controle de tiro dos anos 80 são completamente obsoletos hoje em dia e, por isso, precisariam também ser refeitos. O motor, apesar de ainda funcionar, deveria ser substituído por outro mais moderno e eficiente, já que o modelo original já não é mais fabricado. Basicamente, poderia ser aproveitada apenas a blindagem básica, mas mesmo isso deveria passar por atualizações, já que as blindagens de hoje são mais eficientes do que eram nos anos 80. Dentre as melhorias nessa área, teria que ser investido muito dinheiro no projeto ou na aquisição de sistemas de proteção ativa como o Trophy. O Osório hoje, para ter tanto destaque como teve nos anos 80, seria um blindado completamente diferente, um veículo autenticamente novo em todos os aspectos. Mas mesmo assim, seria possível fazer isso? Quando se tem força de vontade, tudo é possível, e a própria Engesa provou isso em 1982, por isso sim, seria possível. Mas para isso sair do papel, uma grande empresa do setor da defesa ou um consórcio de grandes empresas deveriam se unir e injetar muito dinheiro nesse projeto. Uma empreitada para a qual, infelizmente, não parece haver muito interesse hoje aqui no Brasil. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.